Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Historiando. O meu nome é Iago Dotti e o tema de hoje será a pré-história. O vídeo terá um formato um pouco diferente do que estamos acostumados. Além de ser mais longo, também vou fazer toda a apresentação com o uso de slides. Por ser mais longo e ser um tema que é um pouco mais complexo, muitas escolas passam um pouco por cima, materiais didáticos deixam de lado. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com esse tema. Então, tentei deixar da forma mais lúdica e mais organizada possível. Espero que possa agradar. Vamos iniciar então o nosso tema pré-história. O primeiro ponto é problematizar o próprio nome. Por que chamar de pré-história? Isso significa, então, que estaríamos estudando um período anterior à história. Esse é o significado de pré. Por que, então, desconsiderar isso como história? Vamos acompanhar as duas concepções, as duas correntes que formaram a visão sobre esse período. A primeira seria, então, a visão clássica. Essa visão clássica, formulada no século XIX, tem características do positivismo. Quem já estiver familiarizado com o termo vai ter um pouquinho mais de facilidade, mas não é algo muito complexo para o momento, não precisamos nos aprofundar tanto. O que precisamos entender é que o positivismo é do século XIX, tem uma visão determinista, uma visão teleológica da história. E é nesse momento que a história se pretende ciência. A história quer passar ao patamar de ciência e, para isso, precisa desenvolver seus métodos e determinar o seu objeto de estudo. Com isso, os positivistas chegaram à conclusão, naquele momento, de que deveriam se atentar a toda documentação, tudo aquilo que fosse escrito. Por isso, para eles, a história se inicia com o início da escrita. Dessa forma, eles desconsideram aproximadamente 98% da história da humanidade, justamente por ser concebida em uma historiografia que se pretendia científica. Essa visão clássica é atrasada, é uma visão, é um conceito que a gente não utiliza mais, mas ficou impregnado na cabeça de muita gente. Acabou formando também muito do nosso senso comum, equivocado. Como vocês podem ver aqui na imagem, esse é o conceito de evolução que a gente pode ter partindo daquela ideia evolucionista, positivista do século XIX. Aqui, então, o homem evoluiria da esquerda para a direita, evidentemente. Também teria a sua evolução em tamanho, a partir do momento que o homem vá se transformando, vá ficando ereto e partindo então do próprio macaco. E outro ponto importante de destaque é a cor. Veja como o macaco então era totalmente preto, negro e aos poucos vai se branqueando, chegando então ao padrão europeu. É evidente que toda corrente positivista tinha o foco na Europa, era eurocêntrica. Vamos apresentar então a outra visão mais atualizada que busca quebrar esses equivocados conceitos. Essa seria então a contemporânea. A contemporânea ela é baseada na teoria evolucionista. E aqui é válido a gente dizer que toda a nossa videoaula será baseada na ciência, nas comprovações, na teoria evolucionista. Para as pessoas que têm um grande apego à religião, à religiosidade e acreditam nos dogmas, na forma do ser humano ter surgido no planeta, da forma criacionista,
é necessário a gente separar aqui. Ambas as formas devem ser respeitadas, mas no papel da educação, da escolaridade, é apresentar os aspectos científicos. As crenças individuais devem ser mantidas justamente para cada indivíduo e devemos respeitar ambas. Dando sequência aqui, baseado na teoria evolucionista. E o que seria então uma teoria? Uma hipótese comprovada por evidências. Ou seja, como eu vou comprovar que o homem surgiu em determinada região, eu vou ter que retirar fósseis, materiais produzidos pelo homem, fazer uma análise de quanto tempo aquilo está ali. Muito utilizado, por exemplo, é a análise de carbono 14, que tem o seu decaimento por meia-vida, mas não vem ao caso agora. O válido é ressaltar que a teoria, então, é uma hipótese comprovada por evidências. Essa visão contemporânea abrange, então, todo o período de evolução biológica, portanto, desde o surgimento do homem e toda a sua evolução, assim como a evolução cultural da humanidade. E cultural ou cultura, poderíamos ter aqui várias definições, mas eu vou pegar uma definição básica para servir de ponto inicial para nós, que é a cultura como desenvolvimento de novos conhecimentos, tá certo? Quem é um grande responsável por nós podermos desenvolver essa nova visão? Esse cara aqui, Charles Darwin, nascido em 1809 e faleceu em 1882. Em 1859, ele publica A Origem das Espécies. E é nesse livro, nesses conceitos, nas teorias de Darwin, que nós vamos basear toda a visão atual da evolução do homem. Então, nós temos o contraponto entre as duas formas de analisar a pré-história, aquela visão clássica e a visão contemporânea. A partir de Darwin, nós podemos ver a história do homem sendo o caminho evolutivo do homem de forma ramificada e não mais linear como tínhamos antes. Aqui, sempre do início de um ancestral comum, partindo para ramificações. Aqui podemos localizar o Homo sapiens como o Homo Neandertal, Ergaster, Erectus, habilis, e dessa forma compreender de forma mais ampla como foi o caminho e o processo da evolução humana, quebrando a visão linear e partindo para uma visão ramificada dessa evolução, justamente pela contribuição dessa pessoa aqui, Charles Darwin. A origem do homem teria sido, então, na África Oriental, aproximadamente há 2,5 milhões de anos atrás. É necessário ressaltar, muita gente fica com dúvida, que quando dissemos o homem, não estamos dizendo apenas o Homo sapiens, mas tudo aquilo que se inclui no gênero, na espécie Homo, aqui representada, tá certo? O Homo sapiens teria surgido só aqui no finalzinho, nós vamos chegar nessa parte. A origem, então, na África Oriental há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás. E aí vai surgir o questionamento: como houve a expansão desse homem para as outras partes do mundo? É evidente que saindo da África, poderia ter contato com toda a Ásia, a Europa, os territórios mais próximos, mas como povoar a Austrália e principalmente toda a América? Como isso teria ocorrido? E aqui nós vamos tentar responder, ou melhor, apresentar as principais hipóteses, as principais teorias. Primeiro ponto, as teorias alóctones. Teriam sido 3 correntes. Essas 3 correntes, que são três teorias do espalhamento do homem saindo da Ásia para a América,
é válido dizer que uma não anula a outra, mas elas se complementam, elas se completam, tá certo? A corrente australiana teria vindo pelo mar, de forma em embarcações rudimentares, assim como a corrente malaio-polinésia. É claro que aqui na Ásia teria uma forma mais tranquila de passar pelas ilhas e pelos arquipélagos, e aqui então atravessariam por embarcações rudimentares. Ainda a terceira opção seria a corrente asiática, passando da Ásia para a América pelo Estreito de Bering. Bem, aqui uma faixa que teria sido congelada durante a última era glacial, aproximadamente 50 mil anos atrás, teria sido o início. Então o homem teria passado por esse pequeno estreito. Aqui a gente vai ter uma visão ampliada de como ele é, a união da Rússia com o Alasca. É evidente que esse homem não sabia que estava indo de um continente para outro, essa ideia não era formulada. Essa é uma visão nossa da atualidade de como o homem teria se espalhado. Temos também a teoria autóctone, apresentada por esta senhora chamada Nied Guidon, que nos apresenta o surgimento do homem de forma espontânea no continente americano. Por quê? Se no slide anterior apresentado o homem teria passado pelo Estreito de Bering aproximadamente 16 mil anos atrás e aos poucos ele foi descendo, durante todo o continente americano, e as outras duas opções, que ele teria chego direto na América do Sul, são contrapostas pela Nied Guidon, de forma que o homem teria então surgido de forma espontânea no continente americano. E ela se baseia, é claro, em artefatos encontrados de aproximadamente 58 mil anos atrás na Serra da Capivara. Aqui então foram apresentadas as duas principais teorias, a alóctone e a teoria autóctone. Mais uma vez ressaltando que uma teoria não necessariamente anula a outra, elas podem se complementar. Dando sequência, vamos falar então da periodização. O Paleolítico, conhecido como Pedra Lascada, vai ser dividido em Paleolítico inferior e Paleolítico superior. Ele teria início então, na sua mais completa versão, no surgimento do homem, 2,5 milhões de anos atrás, até 18 mil anos antes de Cristo. Vamos falar então do inferior primeiro, que tem o seu fim em 70 ou 50 mil anos atrás. É necessário dizer que não temos datas exatas, são aproximações. Quais as principais características? O Paleolítico inferior também acompanha todo o caminho evolutivo do homem, que era caçador-coletor. E o que eu quero dizer com caçador-coletor? Evidente que caçador, porque nós utilizávamos da nossa capacidade de agrupamento, de produção de materiais para caçar outros animais, e coletor porque usufruímos daquilo que a natureza nos dava. Não estávamos em um momento em que poderíamos controlar a agricultura, mas o que a natureza nos proporcionava de forma espontânea era aproveitada por esse homem caçador-coletor. Éramos também nômades. E o que significa sermos nômades? Não sedentários. Esse é o oposto do sedentarismo. Significa que nós ficávamos em determinado território por um determinado espaço de tempo. E após usufruir de tudo que a natureza nos deu naquele espaço de tempo, nós então migraríamos para outro lugar e instalaríamos uma nova residência, não podemos chamar assim, mas seria o nosso novo habitat por algum momento, por algum tempo, até se esgotarem os recursos daquele ambiente e nós temos que partir novamente para um novo local.
certo? O próximo ponto, então, seria a nossa convivência coletiva em clãs. O homem é, por natureza, um ser social. E aqui temos o exemplo disso desde nossa pré-história, ou a também chamada pré-escrita, convivíamos em grupos. Por mais que fôssemos nômades, cada hora estivéssemos em um lugar, não estaríamos sozinhos, pelo contrário, isso aqui tem uma relação direta. Opa, isso aqui ficou péssimo. Porque, apesar de estarmos em constante mudança, nós mudávamos com nossos clãs, criávamos vínculos familiares em grupos não muito largos, de aproximadamente 30 a 50 pessoas, mas tínhamos essa ligação, que também se tornava laços sanguíneos. Eles tinham o conhecimento do fogo? Na maior parte do Paleolítico Inferior, não. Mas no final do Paleolítico vai ter o conhecimento do fogo e vai dominá-lo. É claro que o fogo esporádico eles conheciam, mas dificilmente conseguiam dominá-lo. Isso vai ser só no final do Paleolítico, na transição para o Neolítico. Praticavam a endogamia. E o que isso significa? Bom, se viviam em clãs, esses clãs eram de números restritos, eles praticavam relações sexuais internas. Isso significa a endogamia. Então, por isso que eu disse que acontecia a formação de laços sanguíneos também. Dentro do que hoje seria a nossa família, haviam relações sexuais. Isso fica generalizado pela palavra endogamia. E o mais importante aqui, na forma de trabalho, é dizer que a divisão era natural, ou seja, entre macho e fêmea. Vamos diferenciar aqui. Macho é diferente de homem e fêmea é diferente de mulher. Por quê? Macho e homem são definições biológicas, são características biológicas. Homem e mulher são construções sociais. Então, a divisão do trabalho aqui era natural entre homens e mulheres. Ou seja, se o macho tinha condições naturais mais propícias para determinado trabalho, ele então executaria esse trabalho. E a fêmea utilizaria suas condições biológicas para determinar outro tipo de trabalho. É assim que se dá a diferenciação e a divisão do trabalho. Chegamos então no surgimento do Homo sapiens, que teria sido há 200.000 antes de Cristo. E aí nós vamos acompanhar quais foram os impactos do Homo sapiens na natureza. Passemos então para o Paleolítico Superior. Já dissemos que essa data não é bem definida, podemos utilizar de 70 a 50.000 até 18.000 anos antes da atualidade. Só um momento para eu poder tomar uma água aqui. E aí sim poder dar sequência no Paleolítico Superior. Vamos lá. Principal característica seria a revolução cognitiva. A revolução cognitiva foi o que nos deu diversas capacidades, mas tem total ligação com uma evolução biológica, como apresentado aqui na imagem, do Homo sapiens ter desenvolvido a parte frontal do cérebro, conhecido como lobo frontal, aqui em destaque. Essa área sendo a responsável por a nossa capacidade de abstração. Isso daqui é de uma importância absurda. Além da capacidade de abstração, também a nossa capacidade de comunicação detalhada, de forma que nós vivíamos em grupo, então imaginem o impacto dessas capacidades, assim também como a de criar ficções, acreditar em coisas em comum, um grupo todo acreditando em coisas em comum,
poderia fazer com que nós apertássemos nossos laços para alcançar o mesmo objetivo. E a domesticação do fogo. Vamos voltar um pouco, antes de chegar nessa parte do fogo, e dar o foco necessário para essas capacidades que foram adquiridas pelo homem. O que significa capacidade de abstração? É então a capacidade do homem de imaginar, a capacidade do homem de desenvolver pensamentos, raciocínios subjetivos. Isso, sendo aplicado a uma comunicação mais detalhada, significa que o homem e toda a sua subjetividade pode se conectar com o outro, podendo criar laços e atuar em maiores grupos. Um autor israelense, historiador, chamado Yuval Noah Harari, apresenta no seu livro Sapiens esse ponto que nós estamos falando aqui. Ele vai dizer qual é o grande impacto do homem e como ele fez para chegar no topo do mundo. E justamente a principal resposta dele é de que o homem tem uma capacidade que nenhum outro animal tem, que é de agir de forma flexível em uma grande escala, ou seja, em grandes grupos, porque muitos animais conseguem agir de forma flexível. Por exemplo, muitos tipos de macaco, eles conseguem agir de forma flexível, mas não em larga escala. Já as formigas e abelhas conseguem ter uma produção, um trabalho, uma divisão do trabalho em larga escala, porém de forma não flexível, não conseguindo superar, às vezes, imprevistos mínimos, porque estão tão acostumados ao trabalho concreto, pouco flexível. Essa seria, então, a grande diferença do homem, a capacidade de unir a abstração, a flexibilidade com o trabalho em grande escala. Por último, aqui a capacidade de criar ficções é válido para a gente compreender até o nosso pensamento atual, porque o que são as religiões, a própria economia, se não uma criação do próprio homem, se não uma ficção do próprio homem. Isso está instalado em diversos âmbitos da nossa sociedade, seja na economia, seja na religião. O homem conseguiu criar as suas ficções e espalhar essa crença por grandes contingentes populacionais. Dessa forma, muitos grupos passaram a agir de determinado modo para alcançar determinado objetivo. Dando sequência a esse período, deixa eu apagar o que está aqui na tela, vamos falar sobre a domesticação do fogo. O homem tendo um maior controle do fogo, conseguindo ter uma melhor cocção, ou seja, conseguindo cozinhar os seus alimentos, tendo uma maior ingestão de energia, melhorando a sua alimentação diária. E é evidente que esse gasto de energia se dava também por ter um cérebro maior. Esse cérebro que gasta aproximadamente 25% da nossa energia corporal. Então, essa ligação entre a alimentação e o essa ligação entre a domesticação do fogo e o nosso desenvolvimento biológico é muito grande. Por último ponto aqui, a domesticação então dos primeiros animais. Sempre válido ressaltar que o primeiro animal a ser domesticado pelo homem foram os cachorros. É claro que numa troca, numa necessidade de evolução e de sobrevivência da espécie. Nesse ponto aqui é muito interessante a gente retomar Darwin, porque o que Darwin vai dizer sobre a evolução das espécies? Bom, que as mais aptas vão prevalecer. Dessa forma, vamos exemplificar com ursos marrons e ursos brancos. Aqueles que vivem na neve, é evidente que dentre os ursos brancos,
estão mais adaptados ao meio. Eles vão se camuflar mais, dessa forma vão conseguir praticar melhor a caça, portanto, vão se alimentar melhor e dessa forma vão morrer menos do que os ursos marrons. Então, de forma bem simplificada, seria assim a adaptação das espécies no determinado ambiente. Mas também tem a interação entre as espécies. E esse é o ponto que eu gostaria de chegar na interação do cachorro e o homem, porque atenderia às necessidades dos dois. E dessa forma, a gente pode dizer que se iniciou a domesticação dos cachorros. E mais para frente, a domesticação de outros animais até a atualidade, onde o ser humano domesticou todos os tipos de animais existentes na Terra. Vamos dar sequência na nossa evolução. E eu queria destacar as crianças de Sungir, um caso famoso de cientistas que encontraram na Rússia, em uma caverna, alguns fósseis. Dentre os fósseis, o de um menino e de uma menina. Se eu não me engano, o menino tinha em torno de 9, 10 anos e a menina de 13 anos, mas vocês podem encontrar isso na internet também. E essas crianças tinham muitos adornos, muitos dentes de animais, muitos adornos mesmo na própria cabeça. Dessa forma eles conseguiram identificar que nesse momento, 30 mil anos atrás, já existia uma forma de rito, porque isso foi um funeral. E nesses ritos também surge a hierarquia, porque as pessoas eram enterradas de formas diferentes. Então nós vemos o surgimento de ritos e hierarquia aproximadamente 30 mil anos antes do presente, já existia, certo? Outro ponto muito interessante são os animistas, ou seja, o homem como um ser animista. Essa imagem que vocês podem acompanhar aqui do lado direito é do homem ou mulher-leão na caverna de Stedel, na Alemanha. Foi identificado como de 32 mil anos atrás e nós podemos ver a ligação do homem com a sua espiritualidade, se podemos dizer assim, já presente nessa época. O homem, então, já criando as suas ficções, como nós já dissemos, e representando e materializando essas suas imaginações. Aqui na imagem exemplificada, já seria a união do homem e um outro tipo de animal, no caso, o leão. E esses foram os indícios deixados para que nós pudéssemos criar as teorias de que o homem já tinha um pensamento mágico, religioso nesse momento. Avançando um pouco mais, teríamos a chegada do homem na Austrália aproximadamente há 45 mil anos atrás. E essa chegada foi seguida do desaparecimento da megafauna australiana, provando o nosso impacto direto na natureza ao nosso redor. A extinção dos neandertais aconteceu aproximadamente 30 mil anos atrás. E aí vão ter algumas teses de como isso aconteceu, sendo no contato direto com o Homo sapiens ou não. Não vem ao caso a gente especificar aqui como são as teorias desse contato, mas é válido a gente lembrar que há 30 mil anos atrás foram extintos os neandertais. Chegamos então ao período neolítico, também conhecido como Pedra Polida, que corresponde ao intervalo de tempo entre 18 mil, 20 mil anos atrás até 4 mil anos antes de Cristo.
representado, ou melhor, caracterizado principalmente pela Revolução Agrícola. Ela teria acontecido 10.000 a.C. ou 12.000 anos atrás, e ela proporcionou ao Homo sapiens a sedentarização. Se antes nós éramos nômades, então, porque não dominávamos a agricultura, não conseguíamos produzir em larga escala, ainda éramos caçadores-coletores, a Revolução Agrícola significa que nós controlamos as plantações. Passamos então a ter regimes de colheita. Com isso, podemos nos sedentarizar, ou seja, fomos ficando cada vez mais presos à terra, presos a um local determinado. Com essa sedentarização, começamos a produzir em excedente. Se antes utilizávamos só o que era necessário, usufruíamos aquilo que a terra nos dava momentaneamente, agora, de forma sedentária, podemos produzir e produzimos o excedente. A produção desse excedente, ou seja, aquele a mais que a gente consegue produzir, não só o necessário para a subsistência momentânea, está diretamente ligado com o surgimento da cerâmica. A cerâmica surge para armazenar justamente o nosso excedente. Aqui nós já podemos ver uma divisão social do trabalho, diferente do que víamos anteriormente, onde a divisão era natural, já dissemos, entre macho e fêmea. Aqui vai surgir uma divisão social, e é evidente que não só entre macho e fêmea, mas também entre diversas hierarquias das sociedades que vão começar a se desenvolver aos poucos. Se dissemos que o homem se sedentarizou, também está diretamente ligado com a posse da terra, ou seja, a propriedade privada surge aqui. Agora eu tenho determinado espaço de terra, eu delimito esse espaço, eu vou cercar e aqui eu vou fazer a minha produção de determinado alimento e vou produzir o que for possível. O excedente que eu conseguir, eu também vou comercializar com um outro grupo que não produza as mesmas coisas que eu, por exemplo. Então aqui vai surgir um vínculo, o que nós conhecemos como comércio. Esse comércio ainda nessa forma rudimentar, mais à frente vai surgir as moedas, mas não vem ao caso agora. O último ponto aqui desse slide seria a Revolução Urbana, que acontece em torno de 8.000 antes de Cristo. Dissemos que o Neolítico é conhecido como pedra polida. Vocês podem observar a imagem aqui. Isso nos proporcionou o aperfeiçoamento, dos nossos materiais. E aí nós já estamos chegando mais próximo da atualidade. O surgimento da escrita, que nós dissemos ser tão importante, nessa disputa historiográfica sobre como vamos chamar determinado espaço de tempo, período que vamos estudar. A escrita surge então na Suméria em aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. E aí nós já não estamos mais falando da chamada pré-história ou pré-escrita evidente, já não seria um tema para essa videoaula. Seria então uma videoaula necessária para falar sobre o surgimento do modo de produção asiático, que é esse momento de transição. Vão surgir as sociedades hidráulicas, e aí já seria então um outro tema. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era basicamente isso, uma linha evolutiva desde o surgimento do homem há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, até chegarmos à escrita, que é esse divisor de águas então encarado pelos historiadores. O homem teria passado pelo Paleolítico superior e inferior, surgido na parte oriental da África e se espalhado pela Europa, Ásia, chegando aos continentes americanos por diversas teorias,
como nós vimos, as teorias alóctones e teorias autóctones, apresentada pelo Nied Guidon. Dessa forma, utilizamos toda a nossa capacidade adquirida durante a revolução cognitiva, que nos deu uma capacidade de abstração, de comunicação em maior escala, para nos agruparmos e dominarmos os ambientes que nós fomos passando, domesticando os animais, criando relações com grupos diferentes, até a extinção dos últimos homens. É válido dizer que os últimos homens foram extintos, que não Homo sapiens, né? Da Ilha das Flores, floresienses. Eles teriam sumido há aproximadamente 13 mil anos atrás por motivos não definidos. E aí, então, o Homo sapiens é o único da espécie humana a continuar no planeta Terra. E mais do que continuar, se perpetuar, dominar, chegar ao topo da cadeia alimentar e realmente comandar esse mundo. Agradeço a vocês, fiquem à vontade para colocarem dúvidas, sugestões e críticas ao final do vídeo, e quem puder curtir e compartilhar eu agradeço. Até uma próxima!